O sistema que foi feito para nos proteger pode estar nos esgotando, porque no mundo de hoje ele nunca desliga. Oi, gente do céu, da gente do céu, eu sou o Cadu e te ajudo o teu corpo 20 anos mais jovem. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente e por isso, seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. Episódio de hoje, 2 de maio de 2026, inflamação, o erro que está cansando o seu corpo. Para começar, dia de treinar costa, bora lá fazer a primeira.
Tá paga a primeira com muitíssimo esforço. Tá louco. Virei de cabeça pra baixo ali, o sangue literalmente desceu, foi tudo pra cabeça. Ai, ai. Tá louco. Eu nunca fiz tanta força. Tá paga a primeira. Pelo menos ali eu treinei força. Os bracinhos estão despertos. Já acordaram pro treino. Ai, ai. Bora lá pro primeiro set. Só que antes disso comer um cravinho, né? Merecidamente desentupir o nariz. Aumentar a salivação. Dar energia. Suportar a capacidade digestiva. Tá bom. Meu fitoterápico também ali. Devia ter tomado um golinho antes do cravo. Agora, espera um pouco. Bora lá então, para esse primeiro set. O sistema que nos protege pode nos desgastar. Se existe um ponto que muda tudo, é quando passamos a entender o sistema que sustenta a nossa vida. É o sistema imune. Mas na grande maioria das vezes, estamos caminhando em direção ao desequilíbrio, achando que estamos apenas vivendo normalmente. Mas na prática, o nosso sistema imune está trabalhando intensamente, tentando nos proteger. Podemos imaginar esse sistema como forças armadas, com diferentes setores, atuando juntos em sincronia, cada um com uma função específica, cada um com uma estratégia. Existe um sistema que atua nas fronteiras, principalmente no intestino, já sabemos disso, onde se encontra a maior parte da nossa imunidade. Existe um sistema no fígado, outro circulando no sangue e outro no cérebro. Todos eles seguem o mesmo propósito: te proteger. Esses sistemas possuem dois grandes braços: o braço rápido e imediato, a imunidade inata, e o braço estratégico, mais potente, a imunidade específica. O primeiro responde rapidamente, lança sinais químicos e gera as reações iniciais, tenta conter a ameaça. Se isso não for suficiente, entra o segundo, mais específico, mais direcionado e mais forte. E é aqui que entram os anticorpos. Os anticorpos são como soldados especializados, treinados para encontrar um alvo específico. E quando entram em ação, entram com força total. Isso traz um conceito central. Quando vemos anticorpos elevados, sabe, no exame de sangue, significa que o sistema entrou em um nível mais profundo de resposta, mesmo quando ainda nos sentimos bem. O corpo pode estar em combate. Vamos dar um passo além. O nosso corpo permanece o mesmo há milênios, mas o ambiente mudou completamente. Antes lidávamos com menos tipos de ameaças. Hoje vivemos cercados de estímulos constantes. Alimentos modificados, produtos químicos, poluentes, metais pesados, sem contar o estresse contínuo. E o sistema imune atende a tudo isso do jeito que ele sabe. Trata como ameaça, como invasor, como antígeno e começa a reagir. Ativa o mecanismo, produz inflamação e convoca os anticorpos. Quando essa ativação é constante, o sistema começa a nos desgastar, porque ele foi feito para reagir, mas também tem que descansar. E no mundo atual, só reage o tempo inteiro.
Isso cria um cenário silencioso, progressivo e acumulativo. Um sistema tentando proteger, mas que sobre excesso de estímulo acaba sobrecarregando, destruindo mais do que a capacidade de construção. E quando isso acontece, começamos a sentir, ainda que de forma sutil. O corpo sempre mostra, sinaliza e orienta. Quando aprendemos a enxergar isso, ganhamos uma nova perspectiva e passamos a entender que 20 anos mais jovem não é só corpinho bonito, é muita coca no lance. E saúde é equilíbrio do sistema. Esse cuidado começa no estilo de vida. Então bora lá pagar a segunda, né? Antes de ir pro segundo set. A defesa se torna resgate. Quando que a defesa se torna desgaste? Bora lá pagar a segunda. Bora lá pagar a segunda.
Só pago mais uma, mas deu para trabalhar muito bem os braços. Principalmente nesse último exercício. Que parece que é o mais leve. Mas naquelas alturas ali já tá bem difícil. Agora comecei tentando segurar para frente, né? Que também precisa de muita consciência corporal para contrair os músculos. Tudo ao mesmo tempo ali, glúteo, até as pernas, esticando tudo desde a panturrilha. Aí, depois a remadinha, que é muito boa, dá para segurar, fazer bem feitinho, corrigir o movimento. Ela assim é quase que para descansar, né? E depois virar de cabeça para baixo ali é muito intenso. Mas é aquela coisa, né? O exercício de cabeça para baixo é muito hermético. Parece que ativa a função renal, isso sim. E tudo mais, intestinal e tudo. E aí fazer uma remada, o bíceps e fecha no pelicano. Trabalha muito bem os braços, e as costas, o trapézio, tudo. Pago é mais uma. Agora eu vou tomar um golinho antes de mastigar o cravinho. Fitoterápico delicioso. Meu Ergo Power, ergonomia e poder, bebida oficial, original do samurai. Uma inspiração divina. Combinação de 7 ervas. 7 ervas, mais aguinha com limão e vinagre. Aguinha com sal, limão e vinagre. Limão vermelho, delicioso. Como até o bagaço, a casca e tudo mais. Tão bom que é. Principalmente agora, mostrando que os alimentos amargos no intestino ativa o GLP-1, melhora a sensibilidade da insulina e ajuda até a emagrecer. Glória a Deus. E esse bagaço desse limão é delicioso, além do amarguinho e do azedinho, né? Então bora pro segundo set, só que antes de continuar, seguimos junto com clareza. O objetivo desse conteúdo é promover consciência, reflexão, educação em saúde, entendimento do metabolismo, do estilo de vida e do funcionamento do corpo humano como um todo. Compartilhamos conhecimento para ampliar nossa visão e fortalecer decisões mais alinhadas com a vida. Esquecer da morte nessa ciência do bem e do mal. Cada organismo possui sua individualidade, sua história e suas necessidades. Esse conteúdo caminha junto com acompanhamento profissional, porque quem cura é Deus, mas cuidar do corpo, do shape, do alaúde, do corpinho violão é responsabilidade individual. Ninguém vai ter o shape 20 anos mais jovem para você, no teu lugar. A pessoa vai ter para ela, e você vai ter para você, e eu vou ter para mim. Eu também preciso meter meu shape, entendeu? Bora então continuar. Quando o sistema imune se ativa, ele aprende e registra, ele cria memória, literalmente cria memória. Podemos imaginar que existem generais dentro do nosso corpo, responsáveis por reconhecer ameaças e organizar a resposta. Quando entramos em contato com algo, o sistema registra e da próxima vez responde mais rápido, mais forte. Isso é proteção, mas quando o estímulo se repete constantemente, esse sistema permanece ativado. Aqui um ponto decisivo. Uma única exposição pode manter o sistema em atividade por semanas. Os anticorpos continuam circulando, ativos, trabalhando, mesmo sem sintoma aparente. Uma única exposição pequenininha pode gerar anticorpos por semanas, entendeu? Por isso que tem que remover, não é de vez em quando, entendeu? Remover o agente inflamatório, porque uma pequena exposição àquele agente inflamatório pode gerar um anticorpo por muito tempo. Mesmo sem sintoma aparente, o processo continua. Isso explica por que pequenas exposições repetidas mantêm o corpo num estado de reação. E com o tempo, isso acaba virando desgaste.
porque destrói mais do que consegue reconstruir. Entendeu? Porque o sistema imune está ali para restauro e reparo. Outro aspecto curioso, existem diferentes tipos de resposta. Algumas são imediatas, outras são mais lentas. Muitas vezes passam despercebidas, porque nem toda reação é evidente e nem toda sensibilidade é imediata. Isso amplia ainda mais a nossa necessidade de consciência, porque o corpo pode reagir sem nossa percepção. E quando apenas silenciamos os sinais, tá entendendo? Quando silenciamos os sinais, o processo segue, continua ativo, o sistema continua reagindo, os anticorpos continuam elevados e a inflamação continua acontecendo, silenciosa, sorrateira e acumulativa, até que o corpo precisa gritar, falar mais alto. E quando olhamos com atenção, percebemos que os sintomas sempre estiveram presentes, ainda que leves, ou intermitentes, ou ainda que intermitentes. O corpo sempre comunica, e quando aprendemos a interpretar essa comunicação, mudamos a forma de agir, mudamos a nossa ação e passamos a fazer escolhas mais alinhadas, mais conscientes e estratégicas, porque entendemos que cada decisão impacta diretamente o corpinho violão, o alaúde e o sistema imune do alaúde. Isso nos coloca numa posição de poder. O poder do ajuste, o poder da reorganização e do direcionamento, o poder de transcender, de nascer de novo. E quando fazemos isso, o corpo responde, porque quem cura é Deus. O sistema só te manda a conta. Responde com mais energia, mais clareza e mais estabilidade, que se traduz em desempenho, em vitalidade e em presença. Porque o objetivo não é só reagir à doença, é construir um shape 20 anos mais jovem. Bora lá pagar a última e voltar para o nosso fechamento impactante e memorável? Bora lá então pagar a última nesse sabadão 20 para 5. 20 para 5 da tarde. Até mastigar um cravinho. Então, você vê que uma pequena exposição pode gerar o anticorpo por muito tempo. E assim, o anticorpo não está ali para te atacar, ele está ali para proteger, ele existe para restauro e para reparo. Só que quando ele fica muito ativo, muito tempo, mata mais do que nasce, entendeu? Destrói mais do que constrói. Aí começa o problema. E o sintoma só vem depois que grande parte do tecido-alvo já foi devorado. Mas isso nos coloca na posição de agente e podemos transcender. Só que bora lá pagar a terceira para nós voltar para o nosso fechamento impactante e memorável.
Ah, louco, se pegou. Tá, é pago, porque o feito é muito melhor do que o perfeito. Tá, é pago esse treinão de hoje. Um treinão de costas, de bíceps. Tá, é pago e glória a Deus. Merecidamente, um golinho do meu fitoterápico indispensável. Ergonomia e poder. Meu Ergopower, minha inspiração divina. Uma coisa linda. Não tem nada a ver com gulesma. Deixa eu tirar minha camiseta pra enxugar o suor, né? Né, gente do céu? Nossa, que beleza. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Demais. Bora lá então para o nosso fechamento impactante e memorável. Quando entendemos nosso sistema imune, passamos a respeitar o processo. Percebemos que o corpo, guiado por Deus, igual Jesus, sempre esteve ao nosso lado, lutando por nós, sempre nos protegendo, sempre tentando manter o equilíbrio e restaurar a ordem. E quando escolhemos caminhar junto com Ele, algo muda, a energia volta, a clareza aparece e a força se manifesta. Isso reflete em quem nós nos tornamos. Alguém mais presente, alguém mais forte, alguém mais equilibrado. E no shape, 20 anos mais jovem. Só que acima de tudo, temos que lembrar que a vida é um presente. E cuidar dela, cuidar do shape, é uma forma de honrar a quem nos deu. Porque existe uma promessa muito maior do que a de um corpo 20 anos mais jovem. Ela é inexprimível e inexplicável, mas Deus preparou para aqueles que o amam. Como está escrito em João 10:10, em Jesus temos vida e vida em abundância. Só conhecimento experimental do bem, sem ciência do bem e do mal, sem brigaiada, sem discussão, sem morte, sem choro e sem ranger de dente.
Porque Jesus pagou preço de sangue pela reconquista do domínio universal. Preço de sangue. Deus concedeu o domínio ao ser humano, ao cetro racional. Ele submeteu ao inimigo e Jesus pagou o preço de sangue. Porque jogaram a culpa em Deus. Porque criou a mulher, porque criou a serpente, porque permitiu que fosse enganado. Então ele foi lá e pagou o preço de sangue para retomar o domínio. Preço de sangue pelo resgate do cetro, que representa a honra e a glória de Salém, porque o homem foi criado para Deus se livrar de vis acusações do inimigo. Então o cetro racional, o alaúde, representa a honra e a glória de Salém, que é o reino de Deus. O cetro racional é a humanidade e Salém é a cidade santa. O cetro é o alaúde, e o alaúde incorruptível. Então você imagina o alaúde incorruptível e restaurado. Inimaginável o alaúde restaurado, incorruptível. É a única promessa verdadeira desse mundo. A única. Porque todas as outras vão para debaixo da terra, com seus donos. Entendeu? Essa nunca passa. Essa nunca passa. É a única promessa verdadeira desse mundo. Mais verdadeira do que o Shape 20 anos mais jovem. Que também é muito verdadeira. Porque essa internet é pura falsidade. Mas tem uma mais verdadeira de todas que nunca passa. A restauração do alaúde. Porque Jesus não brinca de ser Deus. Morreu e ressuscitou para cumprir a promessa. E o alaúde restaurado é incorruptível e inimaginável. É a única promessa verdadeira desse mundo. É uma promessa de restauração e de vida eterna em abundância. Porque Jesus Cristo vive. E caminhar com fé e esperança também é um ato de consciência. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio.